Olá, estamos mais uma vez no canal Mulheres Virtuosas para trazer mais uma receita para você. Quero convidar hoje você para minha cozinha para fazermos juntas rocambole de batata. Vamos aos ingredientes? A receita de hoje é muito simples, mas antes eu quero mostrar para vocês a forma que eu usei. Eu vou usar esse tabuleiro aqui de 27 centímetros. Esse tabuleiro, a massa que nós vamos fazer, vão dar 2 tabuleiros desse. Se você quiser um tabuleiro maior, eu uso para um rocambole maior o tabuleiro de 38 centímetros, tá bom? Eu untei com manteiga e passei farinha. Vamos aqui aos ingredientes do nosso rocambole de batata. Eu tenho aqui 500 gramas de batata cozida e peneirada. Eu costumo usar, a peneira não tá aqui para eu mostrar para vocês, eu costumo usar a peneira. Por quê? Porque aquele espremedor manual antigo de batata, ele deixa uns gruminhos na batata. Então, para fazer purê, para fazer outras receitas com batata amassada, normalmente eu passo na peneira. E para passar na peneira, eu passo ela ainda quente. Uma dica que vai aí, para se você quiser fazer purê ou qualquer outra receita que leve batata, nunca, a não ser maionese, né, que a gente já corta, nunca corta a batata, descasca, corta para poder cozinhar. Ela chupa muita água. Então, o que eu faço? Eu coloco para cozinhar a batata sem sal, com casca e tudo. Eu não dou um talho nela, um corte, nada. Ela fechadinha, com casca e tudo, eu coloco para cozinhar. Dessa forma, a batata absorve o mínimo de água possível. E aí a receita fica sequinha. Quando eu vou precisar usar farinha de trigo, que é o nosso caso hoje, eu uso bem pouca farinha de trigo porque a batata já tá seca. Então, o que eu faço? Com a batata ainda quente, assim que eu tiro que eu desligo a batata quando tá cozida, eu já coloco a peneira e ela com casca e tudo, eu uso as costas de uma colher e vou amassando. Porque conforme eu vou amassando ela quente, ela tá bem macia ainda para ser amassada e a casca ela se separa com muita tranquilidade. Então é só você retirar a casca da peneira e assim você vai colocando uma batata após a outra. Então aqui 500 gramas de batata cozida e amassada, peneirada, né? No seu caso, se você não quiser peneirar, você pode espremer. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. E aí nós vamos colocar aqui. 3 colheres de sopa de leite, eu uso o integral. E um ovo. O ovo aqui, eu dei uma misturadinha nele, nenhum segredo. Um ovo. E eu vou colocar uma pitada de sal, porque o nosso recheio, essa é a massa do rocambole, o nosso recheio vai ter sal também. Então, eu costumo usar pouco sal, só para a massa não ficar sem sal nenhum, e misturar. Eu vou misturar esses ingredientes. Bem misturado. E a massa está pronta. Bom, eu tô misturando aqui e mesmo do jeito que eu falei pra vocês, que eu cozinho a batata pra ficar seca, eu tô sentindo que ainda não está no ponto, tá muito úmida essa batata. Então, o que eu vou fazer? Isso depende muito, tá? Depende da qualidade da batata, que tipo de batata você usou. Então, a minha batata tá muito úmida. A massa, né? Então, eu vou colocar aqui mais uma colher de sopa de farinha de trigo. Eu não vou colocar de uma vez muito, porque, assim, essa massa, ela é úmida. Só que eu senti, misturando, que ficou muito encharcada. Essa massa, ela não vai soltar da espátula, não é uma massa tipo massa de nhoque, não. Só que a minha tinha ficado muito úmida. Então, agora, ó, agora tá no ponto certo. Eu não sei se dá pra vocês perceberem.
Ó, tá vendo? Agora ela já tá difícil de sair. Então, agora a massa tá no ponto. Eu vou pegar a forma e vou colocar, ela é fina, por isso que eu disse pra vocês, olha, eu vou colocar metade da massa. Por isso que eu disse pra vocês que eu vou, me dá por favor uma colher, que eu vou colocar somente a metade, porque é um rocambole. Então, não é pra fazer uma massa alta, grossa, como se fosse um bolo de batata. Eu vou espalhando aqui, bem devagar, pra poder colocar no forno essa massa. Então, acho que faltou mais um pouquinho aqui. Pronto. Bem, terminei aqui de espalhar a metade da massa, como eu falei pra vocês. Então, a massa tá toda espalhada. E eu vou levar agora no forno. Forno em temperatura média, 180 graus mais ou menos, e eu vou levar até a massa dourar em cima. Eu vou mostrar pra vocês, não é um dourado escuro, ela vai dourar em cima, significa que a massa já está assada e seca para eu poder montar o meu rocambole. Já já nós retornamos. Retornamos, quero mostrar pra vocês, tá quente, eu acabei de tirar do forno a massa do rocambole. Ela inflou no forno, ela cresceu bastante, depois ela murchou e é o início de um dourado, tá vendo? Ela não tá toda dourada, mas é esse ponto que a gente vai retirar. Deixa eu só ver se ela tá bem soltinha. E aí, o que que eu vou fazer? É o princípio de um rocambole, de uma massa de rocambole normal. Aqui eu tenho um pano de prato úmido e eu vou virar a nossa massa no pano de prato. Ela tá quente ainda, bem quente. Aqui o que que eu fiz? Você pode fazer esse recheio quente ou frio. Você pode colocar queijo prato ou mussarela e presunto misturado com requeijão ou com creme de leite. Você pode colocar frango, que foi o que eu fiz aqui, sardinha, carne moída, uma maionese de legumes. Então, você pode usar o rocambole ou gelado ou quente. Se for gelado, você vai rechear ele e levar para gelar. E se for quente, você vai rechear, colocar um pouquinho do molho por cima e servir em seguida. Aqui, para 2 receitas, eu falei para vocês que essa massa dão 2 receitas desse tamanho, né? O tamanho do meu tabuleiro eu já passei para vocês. Então, eu usei para os 2, um peito de frango e meio. Eu refoguei o peito de frango, botei alecrim, aí vai da sua preferência. Botei alecrim, coloquei alho, limão e eu misturei ele com a maionese caseira, que eu já dei a receita aqui no canal, que é a maionese de leite, ela não leva ovo. E coloquei um pouquinho de mostarda. Eu deixei a mostarda aqui para não esquecer de falar isso para vocês. Então, um peito de frango e meio, ó, aqui tem alecrim, botei salsinha, aí você faz o seu recheio a gosto. Para as 2 massas, um peito de frango e meio deu certo. Então, agora com a ajuda do pano de prato úmido, eu vou enrolar. Ó, bem enroladinho. Me dá uma faca, por favor? Eu vou cortar, eu não gosto de servir assim, fica feio. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na beirada e corto essa beiradinha e vou cortar a outra. Eu gosto também de decorar assim. Esse, no caso, é frio, né? Eu vou servir aqui pra vocês. Eu poderia servir ele gelado, porque tem a maionese. Mas aí, o que que eu ia fazer? Decorar assim e levar uma meia hora na geladeira. Opa, caiu aqui. Como eu vou mostrar pra vocês agora a maneira de servir, eu vou fazer ele frio, que também fica
fica gostoso. Eu volto já já porque eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Retornando com a surpresa que eu falei para vocês. Antes disso, eu quero deixar um versículo para encerrar o nosso momento de receita. Ele se encontra em 1 Tessalonicenses 3,12, que diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Essa é a minha expressão de amor para minha família hoje. Eu preparei esse rocambole de frango, quero mostrar para vocês coisas simples que nós podemos expressar com a nossa mesa um amor pela nossa família. Essa bandejinha que eu coloquei o rocambole é um azulejo que eu uso para servir alguns lanches, algumas coisas. Eu tenho outros azulejos que eu tenho comprado aos poucos para servir alguns tipos de pratos. E é um azulejo que eu coloquei alface e coloquei o rocambole. E quero mostrar para vocês o que eu fiz essa semana para melhorar e deixar mais bonita a mesa para minha família. Eu fiz esse guardanapo e fiz esse lugar americano. Eu mesma fiz com algodão, um tecido de algodão, para que eu possa deixar a minha mesa simples e bonita para expressar o amor para minha família. Que você possa também expressar a cada dia mais e mais na sua mesa o amor pela sua família. Até a próxima semana.